Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Bem, meus queridos, nós estamos encerrando esse primeiro ciclo do tempo pascal, que é a oitava de Páscoa, não é? E hoje também nós celebramos o Domingo da Divina Misericórdia, esse título que foi intuído por uma revelação a Santa Faustina Kowalska, não é? E o Papa João Paulo II, São João Paulo II, acolheu e instituiu esse segundo domingo de Páscoa, quando sendo o Domingo da Divina Misericórdia. E como as coisas divinas, é muito propício isso, porque a própria liturgia de hoje nos traz esse conceito na sua primazia, para que a gente comece a compreender a misericórdia de Deus na nossa vida, não é? No Evangelho nos dá esses dois elementos que a gente vislumbra esse amor de Deus por nós, que se dá na remissão dos pecados, não é? Grande ação da misericórdia de Deus, e na paz que só Deus pode nos dar. Sabe, a misericórdia é algo que no próprio diário de Santa Faustina vai dizer, na revelação que ela tem de Jesus, que é um atributo divino, não é? E verdadeiramente é, porque a misericórdia não é algo que a gente possa dizer que nós podemos dar a Deus, não é? É Deus que nos dá, e a própria misericórdia que nós dispensamos aos outros é vinda de Deus. Nós somos misericordiosos ao passo que nós participamos da misericórdia que é de Deus, e por vezes a misericórdia que nós pedimos para nós mesmos e para o outro é algo que provém de Deus, não é? Senhor, sede misericordioso para comigo, sede misericordioso para com meu irmão. Nós pedimos é algo próprio de Deus. E Deus derrama sua misericórdia sobre nós e não sobre ele, e não pede a ninguém, porque não há ninguém maior do que Deus, não é? Então, é próprio dele, é um atributo de Deus, a misericórdia. E nós participamos dela. Sabe, por vezes, eu estava refletindo sobre isso, e talvez a gente também devesse pedir ou ter essa atitude de misericórdia numa ação muito humana de nós para nós mesmos. Talvez no reconhecimento das nossas falhas e das nossas misérias, talvez não seria bom num exame de consciência nós pedirmos, tipo assim: Rogério, Diácono Rogério, tenha misericórdia da sua alma, que você está meio afastado de Deus. Não é? No autoexame, Senhor, Rogério, um pouquinho de misericórdia da sua alma, porque você está afastado de Deus. Sabe, a misericórdia é uma palavra que por vezes tem uma difícil, se a gente pegar etimologicamente, um difícil jeito de explicar, não é? Porque na sua origem latina é tipo um apiedar-se de coração, ou seja, ter um coração piedoso. Mas por vezes eu gosto de fazer uma ligação de misericórdia com a miséria. Mesmo que elas não tenham a mesma raiz, não é? Enquanto ao termo latino, mas porque talvez a gente consiga compreender melhor isso se a gente pensar na misericórdia como um olhar do coração para as nossas misérias ou a miséria do outro, não com um olhar de dó, não é? Mas um olhar para aquele que tem compaixão e que entende o que o outro sofre, o que o outro passa, não é? Porque se nós olharmos com dó para com o outro, é como se a gente estivesse olhando de cima a miséria do outro e nos achando grande e soberbos diante de toda a necessidade pelo qual o outro passa, não é? Mas é um olhar de compaixão, de empatia que eu tenho para com o outro, e também por vezes tenho que ter para comigo, pelas minhas misérias,
pelas minhas derrotas, para que eu possa, entendendo a minha pequenez, buscar algo que é maior do que eu, para me levantar, não é? Diante da minha miséria, eu me entrego na misericórdia de Deus. E enquanto há tempo, não é? Sabe que São Pedro, em uma das suas cartas, vai dizer que a longanimidade de Deus é uma bênção para a nossa salvação. Ou seja, se Jesus demora a voltar, é ação da sua bondade para com cada um de nós, não é? Porque nós temos tempo para acolher a sua misericórdia, tempo para melhorar, tempo para crescer, tempo para pedir perdão, tempo para nos assemelharmos a Cristo. Semelharmos a Cristo. Meus queridos, eu disse que nós estamos na 8ª de Páscoa, e não sei se vocês acompanharam a liturgia durante essa semana, mas os textos que nós lemos no Evangelho foram os textos que arremetiam à ressurreição, não é? Então nós navegamos os 4 evangelhos durante cada um dos dias da semana, a começar pelo domingo, no qual todos nós refletimos o evangelho de São João, falando da Maria Madalena, não é? Que adentra o templo, o sepulcro encontra vazio, não é? Então nós mergulhamos no evangelho de São Lucas, de Marcos e principalmente de São João. E se vocês bem notaram, as narrativas sempre nos mostravam que Jesus ressuscitado não era reconhecido, não é? Maria Madalena, a Jesus, quando aparece para ela saindo do sepulcro, ela pensa que é um jardineiro e pergunta para ele: onde colocaste o corpo do nosso Senhor? Não reconheceu, até que ele a chamasse pelo nome, não é? Nós vimos aquela outra narrativa de quando os 2 discípulos, Cleófas e o outro discípulo que nós não sabemos o nome, estão a caminho de Emaús, e Jesus se coloca entre eles, caminha com eles, e eles não reconhecem Jesus, mesmo ele explicando as Escrituras, até no momento da partilha do pão, não é? Nós vemos na pesca milagrosa, narrando na narrativa de São João, onde Jesus pede, não é? Moços, vocês têm algo para comer? E eles dizem, não reconhecendo Jesus, que eles não tinham pescado nada. É depois São João que, mesmo distante, reconhece, não é? Olha, não é o Senhor? Veja que, e mesmo na narrativa de hoje, quando Jesus se coloca no meio deles, há um medo, há um espanto diante da presença de Jesus. E se ainda nós pegarmos a segunda leitura de hoje, tirada do Apocalipse, nós vemos nesse trecho introdutório que São João tem essa revelação e Jesus aparece para ele, não é? São João se coloca como morto, prostrado, e Jesus tem que dizer: olha, eu estava morto, mas agora eu estou vivo. Sabe, essas leituras nos mostram algo, não é? Sabe, São João escreve o Apocalipse, ou o escritor do Apocalipse, o escreve já no finzinho do 1º século. Jesus já tinha ascendido aos céus já há algumas dezenas de anos, não é? E mesmo assim, passado o tempo, muitos ainda não acreditavam na ressurreição. E sabe que se a gente pegar todas essas leituras e meditá-las e trazer para o nosso hoje, a gente pode dizer que mesmo hoje, nós ainda não conseguimos ver Jesus ressuscitado, não é? O ensinamento talvez seja esse: nós não reconhecemos Jesus que, como no caminho de Emaús, anda com seus discípulos, que ensina as Escrituras, e da mesma forma, ainda hoje nós ouvimos os seus ensinamentos, as suas palavras, vemos
o anúncio da sua palavra, a ação do Espírito Santo, sua presença real na Eucaristia, e mesmo assim, ainda duvidamos. Mesmo assim, não o reconhecemos. Nas pescas milagrosas da nossa vida, ainda não reconhecemos Jesus que pede: moços, tem algo para comer, não é? Ainda vemos o sepulcro vazio e procuramos o corpo, não reconhecemos que Jesus ressuscitou. Sabe, nós poderíamos nos questionar: olha, eu não faço isso, eu acredito firmemente em Jesus ressuscitado, mas será, meu irmão, minha irmã? Porque por várias vezes nós escolhemos não aquilo que Deus quer para a nossa vida, mas o que nós queremos. Por vezes nós não escolhemos configurar a nossa vida, a vida de Cristo. Por vezes nós escolhemos algo pequeno de Cristo diante de um todo, não é? Jesus tem tanto ensinamento para toda a nossa vida, mas de repente a gente pega só isso aqui. Isso aqui é bonito de Jesus, isso aqui é bom. Mas essa parte de tomar a sua cruz e segui-lo, essa parte de dar a sua vida, essa parte de rezar pelos meus inimigos, essa parte de partilhar o pão, essa parte de visitar os doentes, essa parte de visitar aqueles que estão presos, essa parte de dividir a minha roupa com aquele que está nu, essa parte é pesada demais. Essa parte de procurar ter mais momentos de oração, essa parte de tentar me adentrar ou de tentar vivenciar melhor os meus sacramentos, essa parte é pesada demais. Será que nós realmente reconhecemos Jesus? Talvez nós estejamos vivendo a mesma dificuldade, não é? Que aqueles discípulos viveram naquele tempo. 2000 anos depois, ainda temos dificuldade de reconhecer Jesus. Porque a partir do momento que nós reconhecermos Jesus plenamente e tudo que Ele tem para cada um de nós seremos capazes, não é, de fazer a mesma experiência que os apóstolos fizeram. A primeira leitura de hoje nos mostra isso, não é? Olha, Pedro e João. Pedro não era aquele mesmo que negou Jesus? Pedro não é aquele mesmo que teve dificuldade de reconhecer Jesus como ressuscitado, que por vezes duvidou? Quando Maria Madalena e as mulheres foram até ele e contaram: olha, Jesus ressuscitou, não está mais no sepulcro, os anjos mandaram te avisar. O que ele foi fazer? Não acreditou, foi lá correndo para ver se realmente o sepulcro estava vazio, não é? E mesmo depois de olhar o sepulcro e ver lá as faixas jogadas no canto, as vestes mortuárias no outro, toda dobradinha, ele ainda titubeou, não é? Porque depois nós vemos que ele, passado um tempo, o que ele vai fazer? Querer voltar à pescaria, voltar à sua antiga profissão. Mas agora, imbuídos pelo Espírito Santo, Pedro e João são capazes de coisas maravilhosas, não é? As suas pregações encantam. E eu acho que foi a primeira leitura de sábado ou de sexta-feira, não me recordo bem, mas era a narrativa do Ato dos Apóstolos, dizendo que os chefes do povo, os anciãos, os chefes dos sumos sacerdotes ficavam espantados ao ouvirem os ensinamentos de São Pedro e São João, porque eles eram pessoas simples. E como é que eles falavam com tanta autoridade, não é? Não eram pessoas com escolaridade, vamos dizer assim, mas como é que eles falavam com tanta autoridade? Hoje, na leitura que nós fizemos do Ato dos Apóstolos, nós vemos que as pessoas
encantadas por essa pregação de Jesus que os apóstolos faziam, traziam seus doentes de longe das cidades circunvizinhas, muitos traziam seus doentes querendo que, colocando no lugar que apenas a sombra de Pedro os tocasse, e a sombra de Pedro os curaria. Olha que coisa maravilhosa, não é? A ação de Deus, e é uma promessa de Deus também para a nossa vida, não é? Jesus Cristo mesmo o diz lá em São João 14, olha, se vocês crerem em mim, tiverem fé, farão as obras que eu faço e ainda maiores. São Pedro fez isso, não é? Passou por dificuldades para acreditar, mas quando ele tomou para si a fé, imbuído pelo Espírito Santo, e em nome de Jesus, ele fez essas coisas maravilhosas e não teve medo da sua entrega para Jesus. Talvez a grande palavra que nós poderíamos usar como centralidade para o nosso entendimento hoje, ou para o nosso crescimento, seria o medo, não é? O medo. Parece que nós também somos meio que tomados por esse medo que nos impede de crescer. E não entenda como medo essa questão do terror, mas o medo de nos libertarmos dessas amarras que às vezes nos aprisionam, e amarras que por vezes a gente entende como um cativeiro doce, não é? Que por vezes os prazeres que a gente tem, as coisas que a gente são acostumados, que nós somos acostumados, nos traz um certo deleite, e talvez a gente tenha medo de largar tudo isso para nos abandonar na vontade de Deus, não é? Medo, mesmo medo que os discípulos de Jesus estavam, dos judeus, quando estavam naquela sala, na narrativa de hoje do Evangelho, não é? Com medo dos judeus, e Jesus se coloca ali no meio deles. Sabe que na Bíblia muito se usa essa questão do medo, e talvez isso se misture até com o temor a Deus, não é? O temor a Deus, nós catequistas gostamos de dizer que não é medo, mas é sim um respeito às coisas de Deus, mas no entendimento até na Idade Média tinha muito de medo mesmo, não é? É como se a pessoa tivesse o medo de Deus castigar, medo do inferno, e talvez esse medo não fosse uma coisa boa para a gente vivenciar a nossa fé, porque o medo do inferno, o medo do castigo, não nos faz amar a Deus, não é? Medo não nos faz amar a Deus. Mas infelizmente, com o passar do tempo, deixamos de ter medo de Deus, mas parece que a gente também não começou a amar a Deus, não é? Não começou a respeitá-lo também, da mesma forma. É bom que a gente comece a pensar nisso, porque, olha, nós podemos dar a Deus muito pouco, e esse pouco é um amor. Nós não podemos dar a Deus misericórdia, nada de nossos bens efetivamente nós podemos dar a Deus, não podemos comprar a Deus, não podemos. O que nós podemos oferecer a Deus senão amor, não é? Senão amor. Então a gente tem que se esforçar para que a nossa resposta seja amorosa, diante de tanta misericórdia que Deus tem por cada um de nós. Sabe, no finalzinho do Evangelho de hoje, São João vai escrever que, olha, muitos outros milagres e sinais foram feitos por Jesus depois de ressuscitado, e ele diz que ele não escreveu no seu livro, no seu Evangelho, porque não caberia em vários livros, não é? Tantos foram os sinais. E sabe que no livro da nossa história e da nossa vida, também há vários sinais de Deus, da sua presença, do seu amor, da sua ação na nossa vida, não é? Mas parece que nós ignoramos esses sinais. Sabe, hoje eu acordei e a primeira coisa que eu fiz foi bendizer a Deus por Ele ter me dado um novo dia. Bendito sejais, Senhor, por esse novo dia, porque é graça de Deus, não é?
um novo dia, se amanhece, você tem uma nova oportunidade. Parece que eu falo isso toda semana, não é? Mas eu não me canso de agradecer e eu não me canso de falar para vocês, porque, olha, um novo dia é um sinal do amor de Deus para cada um de nós, não é? Uma coisa simples, olha, o sol vai nascer, nós vamos nos levantar com um bafo de onça, procurar escovar os dentes primeiro, né? Mas, olha, é um novo dia, uma nova oportunidade para a gente fazer o bem. É a nova oportunidade que Deus nos dá para nós nos aproximarmos dEle. Olha, isso não é misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus que a cada dia, a cada momento nos dá. Olha, meu filho, toma mais esse dia para você tomar atento. Olha, toma mais essa hora para você se aproximar de mim. Olha, toma mais esse dia para você se perceber distante de mim. Tome mais esse dia, meu filho, para você crescer na fé. Tome mais esse dia para você aprender mais de mim. Tome mais esse dia para você sentir o meu abraço, o meu amor. Tome mais esse dia para você aprender com as minhas palavras. Tome mais esse dia para você se aproximar da Eucaristia. Tome mais esse dia, meu irmão, meu filho amado, para você aprender a lidar com os outros. Tome mais esse dia para você crescer no seu relacionamento, no seu namoro, no seu casamento. Tome mais esse dia para você melhorar no seu emprego, no seu trabalho. Tome mais esse dia, criatura. Misericórdia de Deus. Cada dia, a misericórdia de Deus agindo em nós. Temos que aproveitar isso, não é? Deus nos dá. Mas um dia, infelizmente, né? Chegará também o nosso dia, e aí, o que a gente fez? Cada um de nós tem os seus dias, e a contagem passa, não é? Deus é bom, Deus nos dá a cada dia um novo dia, mas Deus é justo. E um dia o tempo finda. Então que possamos aproveitar esse tempo da misericórdia de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.